A paz de Cristo a todos os alunos do mini curso teológico da ETAB. Aqui é o pastor Ed Rocha, sejam bem-vindos a mais um módulo. Eu tenho certeza que Deus vai edificar, vai falar ao teu coração nesse momento. Você que está acompanhando com a gente os estudos, pega a sua apostila. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar acerca da Trindade, a Trindade divina. Então você pega aí a sua apostila, nós vamos para a introdução. Acompanha comigo. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum, mas cada um é igual ao outro, em essência, atributos, poder e glória. O Deus único, existente em três pessoas, torna-se possível desde toda a eternidade o amor recíproco, a comunhão, o exercício dos atributos divinos, a mútua comunhão no conhecimento e o interrelacionamento dentro da deidade. A palavra de Deus em 1 Coríntios 2,10 diz: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Dando prosseguimento, nós vamos falar aqui na aula 1 de hoje sobre os atributos naturais de Deus. Quando falamos de atributos naturais, estamos falando daquilo que é exclusivo de Deus. Por exemplo, primeiro atributo, nós podemos aqui abordar a onipresença de Deus, porque Deus é onipresente. Onipresente porque Ele está em todos os lugares em um só tempo. O salmista Davi afirma lá no livro de Salmos 139, versículo 7 ao 8: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Está dizendo Davi. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu aí estás também. Davi está declarando que não tem como se esconder da face de Deus. Não tem como fugir da face de Deus, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Você consegue se esconder do homem, mas você não consegue se esconder de Deus. Você consegue se esconder do esposo, da esposa, dos filhos, mas você não consegue se esconder do Todo-Poderoso. Jeremias 23, 23 a 24 diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Ou não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Olha que Deus está declarando para Jeremias. Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche o céu e a terra? Olha que coisa linda. Assim diz o Senhor para Jeremias. Jeremias, eu sou Deus de perto, mas eu também sou Deus de longe. Não tem nada oculto diante da minha presença. O segundo atributo exclusivo de Deus é a sua onisciência. Onisciência porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Davi também declara isso. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, porque ainda não tinha sido formado, disse Davi. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de existir qualquer coisa, Deus, através da sua onisciência, Ele já estava ciente de todas as coisas. Será que tu pode entender isso? Faz sentido para você? Antes de todas as coisas, Deus já estava ciente de todas as coisas. Deus já sabia de todas as coisas. Nada está oculto diante do conhecimento de Deus. Ele conhece não somente o nosso procedimento, mas também conhece os nossos próprios pensamentos. Relata a palavra de Deus em Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examino a mente. Olha que Deus está dizendo para Jeremias. Eu sondo o coração, examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Não tem como enganar Deus. Não tem como.
Você dizer que fez isso e não fez. Você pensar uma coisa e falar outra. Ei, Deus sabe o que está aqui, Deus sabe o que está aqui e Deus sabe o que está aqui. Não tem como se esconder da onisciência de Deus. Quando a Bíblia fala de onisciência, a Bíblia também fala de algo importantíssimo, que é a presciência. Onisciência é a presciência de Deus. Presciência é a capacidade de Deus de ver as coisas antes que ela venha à tona, antes que ela venha a acontecer. Isso é a capacidade de Deus, a presciência de Deus. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele avisa antes que venha acontecer. Pastor, me prova isso na Bíblia. 2 Reis 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Deus sabia que ele ia morrer. E Deus avisa ele antes: olha, tu vai morrer, coloque em ordem a tua casa. Mas quando Deus avisou através do profeta Ezequias, o que Ezequias fez? Ezequias, ele começou a orar. Ele começou a clamar a Deus, ele começou a buscar a Deus. Quando ele se humilha diante de Deus, o profeta ainda estava no pátio do palácio. Deus vai até o profeta e diz: volta lá até Ezequias. Porque ele se humilhou, ele buscou a minha presença. E por causa disso, diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Olha que coisa tremenda. Deus avisou a ele e acrescentou mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo os atributos de Deus? A magnitude dos atributos de Deus? Então vamos lá, vamos dar continuidade, porque isso é tremendo. Mas um dos atributos exclusivos de Deus é justamente a sua onipotência. Onipotência porque ele é o Todo-Poderoso e detém autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as suas criaturas. Nada está patente, nada está acima, nada tem poder mais do que o nosso Deus. Onipotente, porque a ele pertence todo o poder, no céu e na terra. Amém? A palavra de Deus diz em Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poder. Deus é poderoso. A essência de Deus é poder. Um dos outros atributos de Deus é a sua transcendência. Deus é transcendente. Ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por ele criada. Isaías 66, 1 ao 2 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o escabelo dos meus pés. Que casa edificarei sobre vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei. Olha que Deus está dizendo, segure aí. Para o pobre, para o abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Deus está dizendo que ele olha sim. Ele olha para o pobre, para o abatido de espírito e para aquele que treme da sua palavra. Tremer no sentido de temer. Tremer no sentido de obedecer. Tremer no sentido de viver a palavra de Deus. Esses sim são bem-aventurados
diante da transcendência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro atributo de Deus é: Deus é eterno. Ele é de eternidade, eternidade. O salmista, no livro de Salmo 90, verso 1, 2, diz: antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, the God, Deus. Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é de eternidade. Nunca houve e nem haverá um tempo, nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existisse ou que não existira. Ele não está limitado pelo tempo humano. O homem é limitado pelo tempo. Deus não é limitado pelo tempo. Ele é, portanto, melhor descrito na Bíblia, em Êxodo 3,14, como eu sou. Eu sou. O eu sou é porque ele é a essência dele. Ele é o Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade, eu sou, assim diz o Senhor. Um dos outros atributos de Deus bem conhecido é a sua imutabilidade. Por quê? Porque Deus é imutável. A palavra imutável quer dizer inalterável, ou seja, ele não muda. Ele não muda em seus atributos, ele não muda nas suas perfeições, ele não muda nos seus propósitos para com a raça humana. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, o hoje e o eternamente. Ele é o mesmo Deus. Tudo que ele promete, ele cumpre, porque ele não muda. Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus fiel. E ele permanece fiel. Se ele te prometeu, meu querido, tenha certeza, tome posse da tua vitória, porque ele vai cumprir na tua vida. Outro atributo de Deus: Deus é perfeito e santo. Isso é o atributo, é a essência dele. Ele é absolutamente isento de pecado, ele não pode pecar. E ele é perfeitamente justo. Glória a Deus. Adão e Eva foram criados sem pecado. Foram criados também debaixo dessa essência da parte de Deus. Eles foram criados sem pecado, eles não conheciam o pecado. Assim é Deus. Deus conhece o pecado, mas Deus não peca porque a essência dele é santa. Dá para você entender isso? Então vamos lá. Mas com a possibilidade de pecarem, Deus, no entanto, não pode pecar. Sua santidade inclui também a sua dedicação à realização dos seus propósitos e planos. Por Deus também não poder pecar, porque ele é santo, a essência dele é santidade, ele não pode compactuar também com o pecado. Por isso que ele teve que se separar de Adão no Éden. Porque o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. A essência dele é santidade. Então o pecado ele fede as narinas de Deus. Deus se afasta do homem por causa da sua santidade, porque ele era santo, e o homem agora se torna pecador. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? De forma alguma. Foi por isso que Deus se afastou do homem, porque o homem pecou, e todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Aula 2 de hoje nós vamos falar dos atributos morais de Deus. Falamos um pouco dos atributos naturais, exclusivos de Deus, e agora vamos falar um pouquinho dos atributos morais de Deus. Você que segue na apostila, vem comigo. Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certa semelhança com as qualidades humanas, sendo, porém, evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente superior aos humanos. Por exemplo, embora Deus e o ser humano possuam a capacidade de amar, nenhum ser humano é capaz de amar com o mesmo grau de intensidade, como Deus ama, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor.
Além disso, devemos ressaltar que a capacidade humana de ter essas características vem do fato de sermos criados à imagem de Deus, como relata Gênesis 1, 26 ao 27. Nós, os homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ali nós adquirimos no Éden as características dos atributos morais de Deus, e um deles é o amor. Então nós temos essa semelhança, estar dentro de nós, que é o amor. Mas o que sufoca o amor do homem é o pecado. Mas quando o homem se livra do pecado, ele tem muito amor para dar, porque ele foi criado em amor. Foi criado por um Deus que é amor. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Outro atributo moral de Deus é bom. Deus é bom. A bondade de Deus é a benignidade de Deus, que é um dos frutos do Espírito Santo, que o Senhor pede que nós buscamos isso em nossa vida, que é a sua benignidade, que é a sua bondade. Tudo quanto Deus criou, originalmente era bom. Era uma extensão da sua própria natureza, porque Deus é bom. Ele continua sendo bom para com a sua criação, ao sustentá-la para o bem de todas as suas criaturas. Ele cuida até dos ímpios, diz a palavra de Deus. Deus é bom, principalmente para os seus, que o invocam em espírito e em verdade. O salmista Davi, ele declara isso. Salmo 145, versículo 18 e 19. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro, e quando grita por socorro, ele vai e o salva. Olha que palavra linda. Isso é a bondade de Deus. Deus é muito bom. É a essência dele. Ser bom. Para mim, para você, para quem seja. Deus nunca vai negar ajuda. Todos que clamam a Ele, todos que vão até Ele, e de maneira nenhuma será lançado fora. Um dos outros atributos morais de Deus é o seu amor. Seu amor é altruísta, pois abraça o mundo inteiro, composto pela humanidade pecadora. João 3,16 declara isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus é amor. E como amor, Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. A manifestação principal desse seu amor foi a de enviar o seu único Filho, Jesus, para morrer em lugar dos pecadores. Além disso, Deus tem amor paternal, especial àqueles que estão reconciliados com Ele por intermédio de Cristo. Então, através de Cristo, passamos a ser filhos de Deus. Aí está o amor paternal, do Pai para com o Filho. Então, todos que aceitam a Cristo como seu Salvador, também se tornam filhos de Deus. Deus é misericordioso e ao mesmo tempo clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos devido aos nossos pecados. O homem peca tanto, erra tanto, falha tanto, que se fosse outro já tinha consumido ele por inteiro. Não sobrava nada dele. Mas Deus, ele não age dessa forma, porque ele é misericordioso e ao mesmo tempo clemente. Salmo 103:10 diz: não nos tratou segundo os nossos pecados. Tinha o direito, mas não nos tratou segundo os nossos pecados. Nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Mas nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser recebido pela fé em Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando sobre a graça. A graça salvífica. A graça que foi derramada na minha e na sua vida através de Cristo.
E a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que é a causa de não sermos consumidos. Deus, ele é compassivo. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, com desejo de ajudar. Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu-lhes perdão e também salvação. Salmo 78, 38 diz: Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não nos destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Semelhantemente, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar também o Evangelho aos pobres, a proclamar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, como relata a palavra do Senhor Jesus. Deus, ele é paciente, e ao mesmo tempo que ele é paciente, meus irmãos, ele é lento. Lento em quê? Em correr, ele não corre, ele é lento? Não, ele é lento em irar-se. O homem ira facilmente, qualquer coisa deixa o homem irado. Você mesmo que está nesse momento participando desse mini curso, às vezes você pode ser aquela pessoa que qualquer coisa te ira, não é? Então, isso é o homem. Mas Deus não, ele é lento em irar-se. O homem, quando ele é provocado, ele se ira fácil. Deus não. Provocamos por causa dos nossos pecados, mas Deus é lento em irar-se. Deus, através da tua paciência, porque ele é muito paciente, muito paciente. Se não fosse a paciência de Deus, meus irmãos, eu e você já não estaríamos mais aqui nessa terra. Deus é muito paciente. Deus está esperando o tempo de você ser um verdadeiro adorador. Deus está esperando o tempo de você se reconciliar com Ele. Deus está esperando o tempo de você se declarar para Ele, de você se colocar na boa, na agradável e na perfeita vontade dEle. Ele é paciente. Ele é paciente. Ele sabe que tu vai chegar a varão perfeito. Ele sabe que você vai chegar a ser santo, porque Ele é santo. Então, através dessa paciência, Ele é lento em irar-se. E assim, Ele vem estendendo cada vez mais a tua misericórdia sobre a minha e sobre a tua vida. Outro atributo de Deus é: Deus é a verdade. Jesus chamou-se a si mesmo a verdade, quando ele relatou em João 14,6: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque Deus é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo quanto diz e faz. A sua palavra também é chamada a verdade. E João 8,32 diz: Conhecereis a verdade, que é a palavra dele, e a verdade nos libertará. Em harmonia com esse fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera a mentira e nem a falsidade alguma, porque Ele é o Deus da verdade. Nele não habita mentira. Pai da mentira e mentiroso é o diabo. A única paternidade atribuída ao diabo é a mentira. Mas Deus é diferente. A essência dele é ser verdadeiro. E como Deus verdadeiro, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que nós precisamos. Por isso que Deus tem sempre o melhor para a minha vida e para a tua vida também. Faz sentido isso, meu querido irmão? Então glorifica Ele, exalte o Senhor, porque a verdade, ela nos liberta e nos aproxima de Deus. Vamos dando continuidade. Um dos atributos de Deus também que chama muita atenção é a sua fidelidade. Porque Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Deus fará aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências.
Ele prometeu que iria condenar o ímpio, ele vai condenar o ímpio. Ele prometeu que vai lançar o diabo na prisão e vai lançar o diabo na prisão. Que vai lançar o falso profeta, a besta, o anticristo no lago de fogo e enxofre e vai lançar. Ele prometeu e ele vai cumprir. Da mesma forma que ele prometeu para quem é fiel a ele, um céu de glória. Ele prometeu uma coroa de glória. Ele prometeu o seu nome escrito no livro da vida e um novo nome numa pedra branca. E uma eternidade com ele. E se ele prometeu, ele é fiel. E como Deus fiel, ele vai cumprir. A fidelidade de Deus é de consolo inexprimível para o crente. E grande medo de condenação para todos aqueles que não se arrependem e nem crerem. Eles não se arrependem e nem crer no Senhor Jesus. Não crer na palavra, não crer em Cristo, São pessoas que não se arrependem e também Deus tem uma promessa para essas pessoas que não se arrependem, que de maneira nenhuma elas terão o seu nome escrito no livro da vida, que de maneira nenhuma elas entrarão na cidade de Deus pelas portas. Esses serão condenados. E Deus é fiel. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Fiel é Deus que nos prometeu. Finalmente, Deus é justo, irmão. Olha que coisa linda. Ele é justo em tudo que ele faz. A justiça de Deus não se compara à justiça humana. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores procedem também da sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor, também a sua justiça. Ele revela a sua ira contra todas as formas da iniquidade, principalmente contra a idolatria, a incredulidade e o tratamento injusto para com o próximo. Quem age dessa forma, Deus vai ser justo na vida dele. Jesus Cristo, que é chamado o justo, porque ele foi justo em todas as áreas da tua vida, enquanto teve nessa terra, apesar de ser 100% homem, 100% Deus, mas ele era justo. E ele também ama a justiça e ao mesmo tempo ele abomina todo o mal. Note que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a justiça que ele enviou Jesus a este mundo, como sua dádiva de amor. Com seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de nos reconciliar consigo mesmo. A revelação final que Deus fez de si mesmo está na pessoa de Cristo Jesus. Em outras palavras, se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita toda a plenitude da sua divindade. Quem é justo, justifica-se, mais ainda na presença do seu Criador, porque ele é justo. Amém, meus queridos irmãos? Vamos dando continuidade aqui ao estudo da palavra de Deus. Nós vamos agora para a aula 3. Quem é Jesus Cristo? A pré-existência de Jesus. Assim como Deus é eterno, Jesus também é. Antes da fundação do mundo, Jesus planejou junto com o seu Pai a salvação da humanidade. Ele estava com o Pai. Deus, na sua onisciência, viu, desde a eternidade, que o homem, a ser criado, cairia em pecado, sujeito à perdição eterna. Ele então preparou um caminho de salvação por meio do sacrifício de seu próprio Filho. Jesus participou e concordou também desse plano. Desde então já estava disposto a dar a sua vida por nós. Ele participou do plano junto com o Pai.
Por isso a Bíblia se expressa dizendo, Apocalipse 13, 8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A vida eterna é assim prometida antes dos tempos, dos séculos, quando Deus nos elegeu para em Jesus sermos santos e irrepreensíveis. Jesus participou também da criação do mundo. A Bíblia vai dizer que